Sou professora Wênica e no nosso encontro de hoje falaremos um pouco sobre a influência das emoções em nossas finanças. As emoções, elas controlam a maior parte das nossas ações e não seria diferente no nosso comportamento financeiro. E por que estudar saúde mental e comportamento financeiro? A nossa saúde financeira e a nossa saúde mental, elas estão diretamente ligadas, considerando que comportamentos inadequados em relação ao uso do nosso dinheiro, como endividamentos, a obtenção de empréstimos, atitudes compulsivas na hora da compra, elas podem acarretar situações de estresse, ansiedade, depressão, entre outros transtornos mentais. Por outro lado, as nossas emoções, elas também podem influenciar o uso indevido do nosso dinheiro. Dessa forma, é importante considerar não só quanto você ganha, mas o que você sente e como você sente ao gastar esse recurso. Dessa forma, o nosso comportamento financeiro ele sofre diversas influências. E o que é o comportamento financeiro? O comportamento financeiro são nossos conhecimentos acerca das finanças e a forma de como gastamos esse dinheiro. Então, são decisões, hábitos e atitudes em relação a como lidamos com o nosso dinheiro. Tanto a forma de planejar nossas finanças, o consumo que vamos destinar a parte ou totalmente esse dinheiro, situações de endividamento e também o investimento que podem ser feitos pelo sujeito. E aonde fica a mente por trás do dinheiro? As emoções como medo, culpa, ansiedade e euforia, elas podem influenciar a forma como gastamos esse dinheiro. Por exemplo, uma compra por impulso, nós não planejamos e realmente precisamos comprar aquele item. Muitas vezes são itens desnecessários. A nossa sociedade atualmente, ela vive o consumismo exacerbado. Situações como a globalização, a tecnologia, a facilidade de crédito, pode ser um dos fatores que ocasionam essas situações. Então, é necessário também que exista um controle das nossas emoções e reflexões sobre como vamos gastar o nosso dinheiro. Também existem algumas influências, como nossas crenças familiares e experiências passadas que também podem auxiliar nesse comportamento financeiro. E aí, todo esse comportamento ele vai sofrer impacto na saúde mental. Então, decisões impulsivas, elas podem gerar futuramente um estresse. Por exemplo, quando captamos um recurso ou um crédito de forma de empréstimos. Então, precisamos refletir se teremos como arcar com essas parcelas que serão pagas. Um exemplo é o cartão de crédito, que além do valor pago, ainda são muitas vezes cobrados juros abusivos naquelas parcelas que são destinadas. Então, a ansiedade e o consumo compulsivo podem também determinar a forma como nós gastamos esse dinheiro. E tudo isso pode gerar futuramente uma desorganização financeira. Pode gerar um efeito de bola de neve e o sujeito, quanto mais compra, mais tende a comprar, e isso vai também futuramente ocasionar transtornos como a depressão, pois muitas vezes o indivíduo ele não vai ter como arcar com essa captação de recursos que foram destinados. Atualmente, a maior parte das famílias brasileiras encontram-se endividadas. 43,36% da população adulta brasileira, no mês de abril, ela demonstrou uma situação de endividamento. Esses dados foram confirmados pela Confederação Nacional de Dirigentes Logística. Então, percebemos que a população ela passa por esses problemas relacionados às finanças, e isso traz impactos significativos na sua saúde mental, como dívidas e sofrimentos psíquicos, pois aqueles sujeitos muitas vezes se encontram em situações que não podem ser revertidas em relação às suas atitudes financeiras que foram tomadas. Então, tudo isso gera uma alteração da autoestima, insegurança financeira, a sobrecarga emocional pela falta de planejamento vão trazendo processos de adoecimento àquele sujeito que encontram-se em situações de endividamento. E para isso é necessário que se estratégias de equilíbrio, como por exemplo o autocuidado financeiro, a reflexão entre o quanto se ganha e o quanto pode ser destinados, por exemplo, para produtos e itens supérfluos. É necessário também reconhecer as emoções antes de consumir. Então, identificar se você está tendo gatilhos para aquela compra, se aquela compra é realmente necessária ou se está em um episódio de ansiedade e ele busca um conforto naquela compra. Outro item importante e é indispensável é o planejamento financeiro, que é essencial em um momento de uma compra ou na captação de algum recurso. Em seguida, destaca-se a questão da educação financeira e emocional. Estudos científicos já demonstram
a necessidade da educação financeira desde os primeiros anos da educação de crianças, né? Então, além dessa educação financeira, é necessário que haja também uma preocupação emocional, ou seja, não lidar apenas com dinheiro, mas lidar também com situações emocionais, que são emoções, sentimentos, que podem auxiliar aquele sujeito no momento de fazer uma determinada compra. Então, ferramentas como diário emocional, metas realistas e muitas ferramentas podem auxiliar nisso, né? Hoje nós temos softwares para fazer controle de gastos, então podem ser estratégias que possam ser utilizadas para utilizar-se a educação financeira na prática. Além da financeira, também a emocional. Então, o controle, ele começa primeiro na nossa mente. Então, é necessário que estejamos diretamente refletidos sobre como gastaremos esse recurso, sobre a quantidade de recurso disponível e sobre como podemos fazer a melhor aplicação. Então, isso é um exercício de autorresponsabilidade e de autoconhecimento de cada indivíduo. Então, cada indivíduo ele deve saber as suas necessidades, as suas receitas, quais são as prioridades naquele momento. Então, o controle é uma ferramenta indispensável. E aqui algumas dicas para controlar as nossas emoções. Uma das que eu falei anteriormente é o autoconhecimento. Então, primeira coisa, tem que ser identificado quais são as emoções que identificam seus gastos. Então, reconhecer quando existe uma compra por impulso, né? Refletir se eu tenho necessidade daquele item ou se eu estou comprando apenas impulsivamente. Se eu tenho um sentimento de ansiedade, de tristeza ou outros sentimentos que estão me influenciando a fazer aquele gasto. A análise dos seus hábitos também é interessante. Então, temos que analisar os nossos hábitos financeiros. Quais são os gastos que temos? Quais são as emoções que podem afetar a minha decisão naquele momento de fazer aquele gasto? Então, são situações que cada indivíduo ele deve ter o seu autoconhecimento. E, em seguida, nós temos a inteligência emocional. Uma das práticas que são mais realizadas para o controle é a questão da atenção plena e a respiração profunda. Então, ajuda muitas vezes a reduzir o estresse e a ansiedade, permitindo que você tome decisões racionais, ou seja, pare e reflita, né? Respire um pouco e reflita se realmente eu preciso daquele item. Atividades que tragam alegria e satisfação, para controlar esses sentimentos de ansiedade, tristeza, depressão. Então, deve ser evitado também o consumo excessivo, né, como forma de compensação emocional. Então, o consumismo, ele aparece como uma estratégia para compensar alguns dos sentimentos que estejamos sentindo. E a empatia na comunicação aberta, né, principalmente a lidar com as emoções e também, né, participar dos outros, compartilhar daqueles sentimentos podem também auxiliar. A questão dos objetivos e do planejamento, né? Primeiro, aqui a definição de metas claras e realistas, né? Ter objetivos financeiros ajuda a manter o foco da disciplina. Então, o que é que eu tenho de meta para esse mês com os meus recursos financeiros? E para isso é importante que também se tenha um plano de orçamento e investimento, que vai lhe auxiliar a controlar esses gastos e evitar decisões impulsivas, né, para com os recursos financeiros. E também metas relacionadas a limites e regras pessoais. Então, evite gastos desnecessários. Estabeleça uma meta ou um valor que você pode ser utilizado para compras que não sejam tão necessárias e que não vá acarretar prejuízos nas suas finanças. Então, técnicas de controle emocional são relevantes como meditação, yoga, respiração profunda, que podem auxiliar nesse controle desses gatilhos emocionais. Manter uma perspectiva de longo prazo, que são o quê? Decisões impulsivas, né? Focar em algo que você vai almejar para um longo prazo. Como estarão minhas finanças a longo prazo? Apoio profissional. Se as emoções estiverem alterando significativamente suas finanças, é necessário que você procure um apoio de um profissional, né? Para lhe auxiliar ali a controlar essas emoções. Deixo aqui também duas indicações de livro, né? Dinheiro Emocional e A Mente Acima do Dinheiro, que são livros que fazem reflexões acerca das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então é isso, por hoje ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.